O número de brasileiros que morreram de apendicite aguda aumentou 14,2% em meio à pandemia. Segundo dados do portal DataSUS do Ministério da Saúde, qualquer pessoa corre o risco de ter uma inflamação do apêndice, o que sem o tratamento adequado pode levar a graves complicações. Essa inflamação representa uma das causas mais comuns de emergência cirúrgica no mundo. Para falar sobre esse assunto, esclarecer as nossas dúvidas, eu recebo aqui na nossa casa o médico cirurgião geral, Dr. André Augusto. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Quando a gente fala em apendicite, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, falam assim, parece que a gente já sente a dor. Não é nada bom. O que é apendicite, doutor? Apendicite é uma inflamação do apêndice secal que fica entre o final do intestino delgado e o começo do intestino grosso. Fica do lado direito do abdômen. É como se fosse um dedo de luva que ainda ficou, é um resto embrionário que não deveria mais existir. Então ele tem uma função ainda nas crianças de produzir um pouco de muco, ou um pouco de algumas ajuda na defesa do organismo, mas ele dá mais problema do que ajuda. Mais problema? Então, de repente, seria bom ele nem estar muito ali, né? Não deveria, mas continua. Continua. E ele sempre vai estar do lado direito, doutor? Geralmente. O intestino grosso ele é fixo, diferente do intestino delgado que pode mudar de posição. É claro que existem variações anatômicas que são raras, mas geralmente ele fica do lado direito. Do lado direito. O que causa uma apendicite? O intestino delgado, principalmente o intestino grosso, ele é grosso porque ele tem uma circunferência maior. O apêndice, como tem uma circunferência em torno de meio a 1 centímetro, pode ser obstruído por fezes, o caroço de algum alimento, ou até por algumas verminosas, alguns vermes, que é mais raro. E essa obstrução do apêndice, ele ali, a mucosa produz muco, produz secreção e não é estéril. Essa obstrução vai causar uma inflamação, uma infecção, que se não for tratado adequadamente num curto período de tempo, pode levar a casos mais graves. Doutor, a gente tem uma imagem aqui, eu até vou pedir para eles colocarem, para o senhor explicar para a gente. Aqui, é do nosso intestino, é isso, doutor? Isso, é do nosso intestino delgado e intestino grosso. O apêndice é aquela partezinha fininha que está ali no começo do intestino grosso à direita. Bem pequenininha. Bem pequenininha. E é aquilo que inflama e pode causar risco de vida se não for tratado. Doutor, a gente vai falar dos sintomas, mas quando a gente pensa em apendicite, a gente também pode pensar que é alguma coisa no nosso intestino? Pode confundir os sintomas ou não, doutor? Pode confundir com algumas patologias, algumas doenças, principalmente nas mulheres, né, que podem ter algumas urgências ginecológicas, inflamações dos ovários, das trompas. Mas o apendicite é um quadro que não melhora se não for tratado. Então, e ele evolui rápido, em torno de 48 a 72 horas. É muito rápido. É muito rápido. Quais são os sintomas, doutor? Olha, os sintomas são variáveis. Ali tem um sintoma da localização da dor. Geralmente ela começa uma dor na região do umbigo, periumbilical, e vai se localizando na parte direita e inferior do abdômen. Geralmente começa com uma inapetência, uma febre baixa, geralmente em torno dos 38 graus, náusea, vômito, às vezes alteração do hábito intestinal, às vezes pode ficar com o intestino um pouco mais preso, às vezes até um pouco mais solto, e esses sintomas vão piorando, a dor vai aumentando, a febre também, não melhora com nada, você toma um analgésico, toma uma medicação e não melhora. E quando isso acontecer, você tem que procurar um médico, tem que procurar um pronto-socorro, de preferência um cirurgião. É por isso que aumentou tanto na pandemia. Por quê? Porque as pessoas não queriam ir no pronto-socorro. Muito caso de Covid. E aí as pessoas ficavam com receio e ficavam tentando tratar em casa. Espera um dia, espera 2, espera 3. E às vezes isso daí, a partir do 4º, 5º dia, na grande maioria dos casos, você pode ter até uma perfuração, uma supuração desse apêndice, e aí você pode ter uma peritonite, porque as fezes e o pus podem ficar soltos dentro da cavidade, causar uma septicemia e óbito, que é raro, mas aumentou nesse período da pandemia, principalmente porque as pessoas ficaram com medo de ir ao pronto-socorro
E a demora no tratamento é que vai causar os casos graves de apendicite. Porque quando ela for, ela já está, assim, mais do que na hora de ter tratado ou ter feito, de repente, uma cirurgia. Doutor, tem uma faixa etária que acontece mais ou não? Geralmente entre os 20 e 30 anos. A gente não sabe bem direito ao certo, mas acontece mais nessa faixa. É muito raro nos extremos das idades. Então, assim, crianças abaixo de 1 ano e os idosos acima de 80 anos provavelmente não vão ter apendicite. Mas ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, desde crianças muito pequenas até idosos. E aí nos idosos podem confundir com outros sintomas, crianças também, mas geralmente entre os 20 e 30 anos. Muito bom. Daqui a pouco a gente fala dos tratamentos, mas o Léo tem uma perguntinha. Tenho uma pergunta. Eu não tenho apêndice, eu já tirei minha apêndice, eu tive esse problema com mais ou menos 11 anos de idade. E foi demorado realmente o diagnóstico, muita cólica, e chegou uma hora que a cólica estava insuportável e eu fui do médico direto para o hospital para fazer a cirurgia. Eu quero fazer uma pergunta, para que serve a apêndice? Ela serve para alguma coisa no nosso corpo? Ou ela já serviu em algum momento? Já serviu algum dia, hoje não serve mais. E é uma urgência cirúrgica, porque não tem tratamento, o tratamento é cirúrgico. Hoje no Brasil nós fazemos em média, porque é difícil, os cálculos, em torno de 150 mil cirurgias, apendicectomias por ano. Por ano. 7% da população, estatisticamente, vai ter a apendicite em algum momento da vida, ou seja, 7 de cada 100 pessoas vão ter apendicite. Geralmente, quando vai para o hospital, já fica, doutor? Ah, sim. Se for diagnosticado, sim, já fica. E o tratamento é cirúrgico. E faz o tratamento, faz uma cirurgia para retirada. Sim. Como funciona a cirurgia, doutor? A cirurgia pode ser uma cirurgia de laparotomia clássica, na região, a gente fala uma incisão de McBurney bem ao lado nesse flanco direito, inferior direito do abdômen. Ou hoje em dia nós temos feito por videolaparoscopia. E que a recuperação é um pouco mais rápida, menos tempo de internação, mas nem todos os serviços dispõem dessa tecnologia. Mas tanto por laparotomia quanto por laparoscopia, a evolução vai ser boa se for tratada num curto espaço de tempo. Quanto antes você faz o diagnóstico de apendicite, melhor a evolução do paciente. Doutor, existe alguma forma de você, de repente, sentir que isso pode acontecer, mas não estar ainda em crise ou não, doutor? Não existe. Não Infelizmente, existe, né? Não existe. Não temos o que fazer. Então, na hora que sentiu tudo isso, é cirurgia e não tem o que fazer. As mães precisam levar, não tem o que fazer, é cirurgia. As mães precisam levar as crianças no pediatra e daí ser encaminhada ao hospital. Os adultos ao pronto-socorro, ou com o seu clínico, ou com o seu cirurgião, e o tratamento é sempre cirúrgico. E aí, como que é a recuperação, doutor? É necessário ter alguma atenção para alguma outra coisa ou não? Nos casos iniciais de apendicite, é uma cirurgia bem simples de fazer. A cirurgia dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. É retirado o apêndice daquela base do intestino, feito um grampeamento, ou a gente fecha com pontos mesmo. Em 12 horas o paciente já está sendo realimentado, antibiótico terapia, analgésicos. Em 1 a 2 dias ele está fora do hospital de alta. A recuperação em torno de 1 semana a 15 dias. 15 dias ele já volta às suas atividades normais e com 30 dias tem uma boa recuperação. Sem sequela nenhuma, e as pessoas não vão sentir falta do apêndice, pode ficar tranquila. Que é o melhor, né, doutor? Agora, casos graves, não. Se você já tem uma peritonite, aí às vezes esse órgão, a parte do intestino fica muito inflamada, pode ter até necrose desse apêndice, desse intestino, pode ter um abscesso muito localizado ou espalhado, e aí o paciente pode precisar de outras cirurgias para limpar esse abdômen, drenos, antibióticos de última geração. Se você tiver um quadro mais generalizado, uma septicemia, e aí só a cirurgia às vezes não resolve, então é um quadro bem complicado se isso for evoluindo com o tempo. E, doutor, é esse que é o caso que fica a barriga aberta e tem que lavar, é isso, doutor? Às vezes precisa ficar lavando. Nossa, para tirar raro, tudo que tá ali. Porque a bactéria é microscópica, por mais que você lave, às vezes fica... Se ela estiver muito espalhada pelo abdômen, você não consegue lavar e retirar todas as bactérias. Então, elas vão formando novos abscessos, pequenos abscessos em alguns pontos. Isso precisa ser lavado, precisa ser tratado.
A gente falou das causas. Existe uma prevenção, doutor? A gente ter o nosso intestino funcionando bem, adianta alguma coisa? Não adianta, doutor? É claro que quanto melhor saúde nós tivermos, nosso sistema imunológico vai ser melhor e vai ser importante para debelar o quadro inflamatório infeccioso. Mas não temos o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Porque tem gente que fala, vou deixar de comer isso. Não tem o que fazer. Se for para acontecer, vai. Não, na apendicite não tem o que fazer, infelizmente. A dica é, sentiu, teve sintoma, já corre para o hospital e para o médico. Principalmente naqueles sintomas que não melhoram depois de 1 a 2 dias. Às vezes confunde com alguma outra coisa, uma cólica, comer alguma coisa diferente. Estou sentindo uma dor estranha, meu intestino está mais preso, mais solto, uma febrinha baixa, às vezes um pouco. Pode ser alguma coisa que não... Porque no começo não dá tanto sintoma, e a febre é baixa, os sintomas são mais leves. Sintomas persistindo 1, 2, 3 dias, no máximo em 2 dias você tem que procurar um hospital. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Você de casa, aproveita, segue o doutor, fala que viu o doutor aqui no Santa Receita, @andré.a.pinto, tá aparecendo aí na sua tela. Doutor, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Espero que o senhor tenha gostado. Obrigado. A gente pode tirar as dúvidas também de vocês. Falando das redes sociais, Clínica Gastro ABC, a gente consegue tirar dúvida desse assunto de outros que vocês tiverem também. De outros também. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Até.